Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, direto lá do CT Joaquim Grava. Coringão acertou mais uma contratação, lateral direito uruguaio, e também tem a apresentação do Gabriel Paulista. Tem Matheus Pereira chegando no timão. Marcelo Passo tá trabalhando, hein? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do timão, nenhuma informação. Trouxe mais relações, bora pro vídeo. E a semana já começou lá no Corinthians também, tá tendo treino por lá e a imprensa podendo acompanhar. A Mari Capra chegando ao vivo aqui com a gente, trazendo as informações dessa segunda-feira. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Oi, Glaucia, um beijo pra ti também, um beijo pro Donk, pra Mari e, claro, pro fã de esportes que tá aqui com a gente. Vocês mesmos vinham falando aí no estúdio, né? O Corinthians venceu a Ponte Preta na tarde de ontem, pelo placar de 3-0. E o Corinthians que recebeu Neoquímica Arena com mais de 37 mil torcedores para assistirem essa partida da estreia do Paulistão. Os gols foram marcados por Gustavo Henrique, André e André Ramalho. E assim como a estreia, após o jogo, o Timão já anunciou outra novidade, que foi a primeira contratação do ano, o Gabriel Paulista. O zagueiro estava no Besiktas da Turquia e volta ao Brasil depois de 16 anos. Ele assinou até o final de 2027 e vem para realizar um sonho dele e do irmão. O irmão dele que faleceu aos 21 anos, sonhava com o Corinthians e agora ele vem para cá para realizar esse sonho dele, que também é corintiano, e da família. E também o Matheus Pereira do Fortaleza chegou em São Paulo na tarde de ontem e vai fazer exames para então assinar com o Corinthians. O jogador, que é revelado aqui pela equipe alvinegra, deve chegar por empréstimo de 1 ano com opção de compra e o Timão vai arcar integralmente com os salários dele. A gente está aqui, como vocês podem ver, no treino do Corinthians aqui no CT Joaquim Grava, em que uma parte vai ser aberta para a imprensa, então nós estamos podendo acompanhar as atividades aqui nessa manhã. E mais tarde, logo após, a gente vai ter, então, a coletiva de apresentação do Gabriel Paulista. Glaucia. Boa, Mari, a gente vai seguir contigo aí acompanhando essa movimentação no Corinthians, então. É sempre notícia, hoje em dia, um treino aberto, né? Sempre bom pra gente poder acompanhar também. Olha os números aí do Corinthians, desde a estreia do Dorival Júnior. 46 jogos para 20 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com aproveitamento de pouco mais de 52% para 53 gols marcados e 42 gols sofridos. Vamos de Timão? Porque o Timão venceu a Ponte Preta sem grande susto na Neoquímica Arena. E tem um reforço já foi anunciado ontem mesmo pós-jogo, que é o zagueiro Gabriel Paulista, informação que nós demos aqui na ESPN Brasil. Já foi anunciado, ele vai ser apresentado hoje, inclusive, que o Corinthians vai abrir um treino no CT Joaquim Grava, e depois ele vai ser anunciado, vai ser apresentado para a imprensa. Mas, informação agora cedinho que nós trouxemos na ESPN Brasil é que o Corinthians chegou a um acordo verbal pela contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos, ex-Peñarol, estava livre no mercado. Ele vai chegar sem custos e é esperado nessa semana, nos próximos dias, em São Paulo, para fazer exames médicos e assinar contrato. André Hernan, você que apurou comigo essa informação, você, o João França, eu quero que você me dê mais detalhes do que você ouviu, porque eu cheguei que o Corinthians estava com interesse e você já chegou adiantando que está praticamente certo esse negócio. Me dá mais detalhes, muito bom dia. Por que você está falando que está praticamente certo? Tá fechado já. Falta assinatura. Ele vai chegar aqui no Brasil essa semana. O Felipe tem muito disso, né? Ele tem medo de falar. Praticamente. O Felipe confia, o Corinthians tem um novo lateral. O Corinthians tem um novo lateral. Chama-se Pedro Milans, 23 anos. É um jogador que estava livre no mercado. Ele defendeu o Peñarol na Libertadores. Aliás, teve destaque no Peñarol da Libertadores. Tinham vários clubes de olho nele, principalmente fora do Brasil. Quando o nome dele chega, né, e aí vamos dar o crédito muito ao departamento de análise de mercado, a turma do Renan lá no Corinthians, analisaram o nome. Ele é de um empresário que tem um trânsito muito bom no Corinthians, isso facilitou, a negociação foi muito rápida. O Pedro Milans vai assinar por 4 temporadas. É um jogador que tem passaporte extracomunitário, ele tem dupla nacionalidade, ele também é italiano, né, tem passaporte italiano, por isso muitos clubes da Europa estavam atrás dele, e o Pedro Milans chega para ser uma alternativa ao Mateuzinho. O Mateuzinho é o dono da posição, é o cara consolidado, é um cara que hoje a gente pode falar que é até um jogador que tem essa coisa de seleção brasileira, que está buscando uma vaga na seleção brasileira, uma convocação, terminou o ano muito bem, mas o Mateuzinho
tem muitos jogos, né? O calendário é muito extenso, então você busca uma alternativa de um jogador que tem destaque, tem experiência em Libertadores, e um jogador jovem, que tem só 23 anos. Então o Corinthians analisou, o Dorival Júnior aprovou, e a negociação foi muito rápida, e ele chega para assinar por 4 temporadas. Pode cravar. Pode cravar, então. Pode cravar. Pode cravar. E essa assinatura, o André Hernan, você falou que vai ser de 4 temporadas com o Corinthians. Ele chega como um jogador livre no mercado. Se eu não me engano, ele tem passagens pela seleção de base do Uruguai. Tem. Mas deixa eu entender melhor essa questão. Ele chega no Corinthians para ser um reserva ou um cara que vai alternar com o Mateuzinho? Um cara tipo que vai realmente disputar a posição? Ou aquela opção de elenco, por exemplo, a gente tinha no Corinthians alguns meses atrás o Léo Maná, que era só um reserva. Ele vai exercer essa função ou um cara que vai mais disputar a posição? Você chega... A ideia do Corinthians é você ter um elenco mais forte. É você ter um elenco que tenha opções. Por exemplo, o ano passado, o Corinthians tinha o Matheus Bidu e o Angileri, que aliás está ainda acontecendo essa conversa para renovação de contrato. Só que o Angileri era um jogador que fazia uma função até de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E o Bidu era um cara que era mais ponta. Então o Corinthians às vezes até jogava com os dois. E a ideia do Dorival Júnior é ter mais de um jogador por posição para você poder ter opções. Para você poder, num calendário extenso, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, que já estreou com vitória ontem, você tem um jogador para criar a competitividade, mas hoje o Mateuzinho é o dono da posição. Sim. Mas você vai ter uma opção muito boa, que é um jogador que vem, apesar de jovem, com experiência de Libertadores. E pelo que você apurou, devem chegar mais nomes no Corinthians? Porque o Corinthians acertou também a contratação do Matheus Pereira, que o Bruno Andrade tem informação de bastidores sobre isso. Contrato de empréstimo por 1 temporada. Matheus Pereira, que era do Fortaleza e era da base do Corinthians, né? Quem lembra do Matheus Pereira, lembra dele na Copinha, quando ele perde um pênalti de cavadinha, acho que foi na final, e aí ele é massacrado no Corinthians, mas depois ele dá a volta por cima, vai atuar no futebol europeu, atuou no Elche, no Barcelona B, atuou na Juventus, se eu não me engano também, e agora ele volta pro Corinthians em alta, e ele volta, né, Bruno Andrade, com uma reposição para a saída do Maicon, né, porque eles atuam na mesma função. Esse empréstimo, o Bruno, ele tem opção de compra? É um jogador que está para ser anunciado ainda, vai ser anunciado acho que nas próximas horas, nos próximos dias, já está em São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato. Mas esse empréstimo, Bruno, ele tem opção de compra? Como é que funciona? Bom, ele lembrando que o Matheus Pereira não é o único. O Corinthians continua aí de olho no Alan, ou Alan, enfim, já nunca me recordo na perfeição se é Alan, se é Alan. São Paulo também tem interesse, está de saída do Flamengo. Então o Matheus Pereira não é o único. Ele chega com empréstimo ou por empréstimo, com opção de compra. E ainda tenho tentado aqui nas últimas horas descobrir o valor exato dessa opção, mas 2 pessoas com quem eu falei falou assim, olha, joga pelo seguro e eu posso te garantir, ou essas 2 pessoas garantem que é um valor, não diria irrisório, mas é um valor curto, ou seja, assim que o Corinthians terminar o contrato de empréstimo com o Matheus Pereira, se quiser contratar, não tem que desprender ali um valor significativo. E o que me explicaram também é que o Fortaleza facilitou a negociação, primeiro porque o Matheus Pereira balançou com a proposta de, enfim, voltar a jogar no Corinthians, mostrar o seu potencial, ele que teve muito pouco espaço depois que estreia profissionalmente, revelado no próprio terrão, porque a crise financeira no Fortaleza é forte. O rebaixamento, ter que diminuir os gastos, como é que eu posso falar? Diminuir a folha salarial, enfim, encurtar a folha salarial, tudo isso facilitou com que a negociação fosse para frente. O Corinthians assume boa parte do salário, eu não sei ainda se é a totalidade, mas é boa parte do salário do jogador. Então, se eu não me engano, como você disse, já está em São Paulo. Se eu não me engano não, né? Já está em São Paulo, o Corinthians deve finalizar hoje os trâmites burocráticos, mas a opção de compra é curta, então ao que tudo indica, chega por empréstimo e depois continua em definitivo, mas sem ignorar o fato de o Corinthians continuar em busca aí por mais um volante, reforçar o meio-campo. Então o Corinthians está de olho no mercado, pensando em reforços. André Hernan, você apurando com as suas fontes, muito bem informado no mercado, então o Corinthians ele vai atrás de mais jogadores. Tem alguma prioridade? A lateral direita, como a gente está falando aqui, era uma das prioridades que você falou do Dorival, ele quer jogadores
mais jogadores para uma certa posição, mas qual que é a outra prioridade do Corinthians no mercado? Ponta. Jogador de velocidade, jogador de lado de campo. Porque o Dorival Júnior gosta de jogar com jogadores abertos, né? Aquela coisa de o campo, alargar o campo. O Dorival gosta muito, o Dorival vê poucas opções, viu poucas opções em 2025, né? Lembrando também que o Thales Magno voltou pro City, né? Pro New York City. Ah, sim. Já não faz mais parte do Corinthians. Perdeu a opção do Romero, que não era bem um jogador de lado, mas era um jogador que poderia fazer essa função. E ele tem poucas opções. Aí ele gosta de jogar com jogadores desse estilo. Tá. Então o Corinthians vai atrás de jogadores nessa posição também. Então, jogadores de ponta, que perdeu o Romero também, então tem que ir no mercado, tem que desembolsar. E agora, com o fim do transfer ban, tem mais facilidade. Agora é só alegria. Só alegria? Só alegria no Corinthians. Você gostou da estreia do Pedro Raul ontem pelo Corinthians? Você assistiu um pouquinho? Cara, eu gosto muito do Pedro Raul. Eu acho que ele é um jogador que ele tá com muita vontade. O Bruno trouxe a informação e de fato, as primeiras sessões de treinamentos do Pedro Raul no Corinthians, quem viu tem falado que o Pedro Raul tá com muita vontade de permanecer no Corinthians, de fazer parte desse Corinthians. Respeitando, claro, obviamente, muitas dessas apurações dos colegas e tal, mas muitos colocavam o Pedro Raul como um jogador que estava negociando com o Inter. A informação que eu tenho é que o Internacional olhou, sondou, mas foi algo que não foi adiante, muito em função do desejo do Pedro Raul de ter uma oportunidade no Corinthians. Então, tanto que a gente trouxe a notícia ontem aqui na ESPN, o Internacional está atrás do Alejandro, está no CSKA, que é bom jogador também, foi um dos destaques do Vitória na temporada passada, na anterior, né? De 2024. Em 2024 ele foi artilheiro do Brasileirão, empatado. Fazendo gol de bicicleta e tal, fez um golaço. Então o Inter tá de olho nesse jogador, tá? Tentando contratar esse jogador. Pode acontecer? Pode acontecer do Internacional contratar o Alejandro. Então você vê que o próprio Pedro Raul tá muito focado em ficar no Corinthians e vingar no Corinthians. Daí o Corinthians vencendo a Ponte Preta por 3-0, dominando o jogo, apesar de que no primeiro tempo as chances mais claras, né, ficaram nos pés dos jogadores da Ponte Preta, mas tudo aconteceu mesmo, Ronaldo, no segundo tempo, lembrando, não tinha Yuri Alberto, não tinha Memphis, tinha Guinegão e o Vitinho no comando do ataque. É verdade, no primeiro tempo tinha o Vitinho. O que o Vitinho perdeu de gol no primeiro tempo foi uma grandeza. E a Ponte Preta bem, porque a Ponte Preta estava jogando no contra-ataque, né? E o menino Elvis rodando no meio de campo, que era o cara que pifava essa bola com qualidade. Então a Ponte Preta, ela foi com uma forma de jogar. E o Corinthians teve que, pelo menos no segundo tempo, na visão do Dorival, que eu achei que ele ia mexer no time, porque vindo de uma temporada de trabalho de 7 semanas só fazendo exercício físico praticamente, você tem que fazer o time girar. Mas o time acabou respondendo no finalzinho com o Gustavo Henrique, tá numa fase espetacular. O Bidonzinho tá numa fase linda de se ver também. Bidon, o Ramalho também agora mostrando ter uma facilidade, porque ele tava com uma dificuldade imensa de conversar com a bola. Hoje ele consegue fazer isso. Porque... E ele pifou uma de fora da área que ele fez um golaço. Não tinha dado match, não tava... Não tava... se apresentaram. Não tava entrosado com a bola, agora voltou a estar entrosado. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, do fundo do meu coração pra vocês aqui. Só pra vocês. Só o segredo aqui. Só um segredinho pra vocês. Fica, o Corinthians ficou 5 meses com o transfer ban. 5 meses. Antes do transfer ban, contratou quem? O Vitinho. O Vitinho. Que ontem era Vitinho Alberto, porque o que ele perdeu de gol era Vitinho Alberto. E depois de 5 meses, o Corinthians vem falar de uma contratação de um volante, Matheus Pereira, que eu achei que era até o do Cruzeiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão brincar mais com o Corinthians, né? Vocês não vão ficar contratando um jogadorzinho meia boca de novo. Tem a base. Agora não é pra contratar um jogadorzinho meia boca e pagar uma fortuna pro cara. É melhor deixar o transfer ban, então, né? É melhor deixar com o transfer ban. Quer não contratar porque senão errado, vocês vão contratar errado. Ô, Marcelo Paz, deixa eu falar aqui. Se você foi aí pra ser fantoche também, olha o que eu tô falando, também. Já? Se você foi pra ser fantoche aí, vai embora, irmão. Vai embora. Porque estão começando a fazer de novo as lambanças aí.
com contratações meia boca, a gente não sabe o que é, como deixa de ser. Então, vamos abrir o olho aí. Calma, contratação mesmo tem no Gabriel Paulista, que vai ser apresentado hoje lá no CT Joaquim Grava, e você vai acompanhar aqui no Jogo Aberto ao vivo, tá? Contratação, por enquanto, só essa. Agora eu tô com vocês. Se for pra gastar dinheiro errado, bloqueia o cartão. Bloqueia! Bloqueia. Bloqueia! Ministério Público, bloqueia o cartão do Corinthians! Mas calma, Ronaldo, calma. O Corinthians venceu por 3-0. E é o seguinte, agora a gente vira a rede. Fiel, então é isso, mano. Não entendi essa do Ronaldo Giovanelli, não, mano. Criticando a contratação do Matheus Pereira. O moleque é muito bom jogador. Eu fico lendo, pra tentar entender um pouco, eu fico lendo alguns comentários dos torcedores do Fortaleza. E os caras estão lamentando muito a saída desse jogador, falando que ele foi o melhor jogador na temporada passada, principalmente na reta final ali. Cara, é um ótimo jogador. Faz volante, faz meia, se precisar, até ponta, mas eu acho que ele não tem velocidade pra isso. Mas, cara, eu não entendi isso do Ronaldo, não. Não entendi, sinceramente. Ele quer o quê? Que o Corinthians contrate quem? É Lucas Paquetá? É Endrick? É Vinícius Júnior? É quem? Um Haaland? Não tô entendendo isso do Ronaldo, não, cara. O Corinthians não tem dinheiro, vai ter que buscar essas oportunidades de mercado. Daí ele fala da base. Não tem da base, não sei o que lá. Cara, o Corinthians tá dando oportunidade pra molecada da base. Olha o André aí. Breno Bidon da base. O Jacaré estreou ontem. Guinegão. Kaique entrou. O Dieguinho. Cara, tem que contratar também, cara. Não é assim. Não entendi essa do Ronaldo. Já criticar o Marcelo Paz. Não entendi mesmo. O Coringão já fechando uma contratação aí do lateral uruguaio. Bom. Vou procurar. Vou dar uma olhada nos vídeos dele pra ver se esse cara é bom, mas pelo que eu vi aqui, pra compor elenco tá excelente. Então, o Corinthians já começa já a se movimentar no mercado aí depois desse transfer ban, né? Aí vem os caras ali. Cara, antes de eu fazer esse corte aqui do Jogo Aberto, o Cicinho tava esbravejando. O Corinthians tá respirando, tomando canudinho, não sei o que lá. Mano, o Corinthians ganhou 2 títulos no passado, mano. Tá bravinha porque o São Paulo dele tomou fumo ontem de 3-0 no Mirassol. Cara, o Cicinho é escroto, é nojento, mano. Não suporta esse cara. Por isso que eu não trago muito corte aqui do Jogo Aberto e tal. Eu poderia trazer, seria até bom pro meu canal, mas, cara, não consigo realmente. Só esse takezinho aqui de 2 minutos já é o suficiente pra gente se estressar, né, com algumas opiniões. Claro, a gente tem que respeitar as opiniões dos caras aí, mas é absurdo o cara já querer criticar o Marcelo Paz. Pra mim, olha, o Marcelo Paz chegou, o Corinthians começou a pagar tudo certinho, já tá negociando com os jogadores, negociando as dívidas. O cara é muito bom, mano. É porque, não sei, eu acho que o Ronaldo, ele é meio ali renovação de transparência, meio Duílio, né? Andrés. Aí tudo que vem contra esses caras já fica daquele jeito, mas desanima, cara, na moral. O Corinthians começa bem, 3-0, pagando as dívidas e tome lapada, tome. Aí, então, cara, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.